Eu acho que começou. Onde guiar-me, meu Senhor, te seguirei por teu amor. É tua mão que me conduz por feridas sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, guia-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, guia-me em tudo, meu Senhor, para o teu reino me conduz pelo jardim, pela cruz. Lá ficou morto velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, guia-me em tudo, meu Jesus. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, guia-me em tudo, meu Jesus. Tu me compraste sobre a cruz, guia-me em tudo, meu Jesus. Senhor Deus, ó Pai, obrigado por teu amor. Obrigado, Senhor, porque
o Senhor conduz as nossas vidas, ó Pai. Mesmo estando nesses tempos difíceis, sabemos que o Senhor está conosco, ó Pai, nas alegrias, nas tristezas. Por isso, ó Pai, nós te adoramos, nós te louvamos, porque o Senhor sempre guia os nossos caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom nós podemos chegar aqui, que bom nós podemos louvar o nosso Deus, e que bom que você está comigo nessa noite, que bom que nós podemos juntos louvarmos ao Senhor. Quero te convidar a adorar, a bendizer o nome do Senhor nessa noite, porque o nosso Deus é digno de toda honra, de toda adoração, de todo louvor. Eu não sei como é que você está aí na sua casa, não sei como que está o seu coração, mas eu quero te convidar a adorar esse Deus de todo o coração, louvar ao Senhor por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele tem feito, te louvando a Deus, engrandecendo o nome do Senhor. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, lá na primeira epístola de João. Abra aí a sua Bíblia, a primeira epístola de João. Nós vamos fazer a leitura de alguns versículos dessa epístola, primeira epístola de João, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura de alguns versículos para o nosso momento de confissão, nosso momento onde nós abrimos o nosso coração diante do Senhor e pedimos a Ele perdão dos nossos pecados. Nós vamos fazer a leitura do versículo 8 ao versículo 10 e também depois faremos a leitura do versículo 1 e versículo 2. Enquanto eu acabo de me organizar aqui, Brita Silvana, faça a leitura para mim desse texto. 8 até o versículo 10 e depois 1 e 2 do capítulo 2. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Mas João disse: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Esse é o momento do culto onde nós abrimos o nosso coração diante do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados. Esse é um momento que eu digo sempre que não é hora de falarmos com Deus em prol dos nossos irmãos, porque todos nós temos esse momento em particular na nossa vida. Esse é um momento meu, um momento seu, momento em que nós abrimos o nosso coração e pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Curva aí a sua fronte, nós vamos orar, nós vamos pedir que Deus perdoe os nossos pecados e assim nós poderemos cultuar ao nosso Deus com alegria, certo de que Ele perdoou os nossos pecados, como a santa palavra de Deus nos garante. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa noite, certo de que o Senhor está conosco, certo de que o Senhor ouve cada uma das orações que estão sendo realizadas nesta hora. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos achegamos diante do Senhor agora para suplicar o perdão dos nossos pecados, para suplicar que o Senhor perdoe os nossos pecados.
A tua palavra diz que nós somos pecadores e nós reconhecemos neste momento que somos e queremos pedir perdão pelas muitas vezes que pecamos nesse dia, que pecamos diante do Senhor. Pai, perdoa-nos, aceita a nossa confissão, para que assim nós possamos livremente cultuar ao Senhor neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o Senhor, porque o Senhor nos perdoa. E nós aqui entregamos a nossa confissão e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que bom nós estamos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor. Nós vamos louvar a Deus com o hino de número 14. 14, eu coloquei? É isso? O hino de número 14, nós vamos louvar ao Senhor e eu quero te convidar aí na sua casa a louvar a Deus com este hino. Vamos louvar a Deus, vamos louvar ao Senhor do novo santo santo. Louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, santo santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, santo santo. Deus te eterno Pai, santo santo, Deus bênçãos Jesus, desde verde, ao Senhor glorificar, nosso santo na cruz, se conosco glória dá, vinde, vinde. Seja nosso Deus e Pai, para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, santo santo. Exaltemos nosso Deus, santo santo, exaltemos com fervor hoje, tributemos todos nós, hinos santos de louvor em alta voz, hoje. Seja nosso Deus e Pai, para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, santo santo. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, santo santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, santo, santo. Esse é o Deus que nós nos colocamos diante dele. Esse é o Deus que eu te convido nessa noite a colocar a sua vida diante dele. Um Deus santo, um Deus poderoso, um Deus que ouve as nossas orações, um Deus que tem o controle sobre todas as coisas. Talvez você esteja triste, talvez você esteja angustiado, talvez você esteja com seu coração apertado. Mas eu quero dizer para você que existe um Deus santo, um Deus que se importa conosco, um Deus que se preocupa com cada um de nós, um Deus que está conosco em todo o tempo. É esse Deus santo, é esse Deus que nós somos chamados a exaltar, a bendizer nesse culto nesta noite. Eu te convido mais uma vez a orarmos. O nosso momento, Ana, momento em que nós colocamos a nossa vida diante do Senhor e nós oramos pela vida dos filhos da nossa igreja. Nós oramos para que Deus esteja cuidando
dos nossos filhos de oração, dos nossos filhos de sangue. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor nesta hora, porque eu sei que o Senhor é digno de toda honra, de toda glória. A tua palavra diz que o Senhor é santo, santo, santo. Um santo Deus que está acima de tudo. Um Deus que criou todas as coisas. E nesse momento do nosso culto, momento que nós todos os domingos realizamos, Pai, nós clamamos ao Senhor pela vida dos nossos filhos. Nós colocamos os nossos filhos diante do Senhor. Nós suplicamos diante do Senhor o teu cuidado, a tua graça, a tua misericórdia sobre os nossos filhos. Pai, em nome de Jesus, cuida dos nossos filhos. Mas se for necessário, Deus, corrigi-los, que o Senhor também os corrija, para que eles entendam a necessidade de andar nos teus caminhos. Mas nós também colocamos diante do Senhor os nossos filhos de oração, aqueles que não são filhos de sangue, mas que sabemos que existem pais e mães de oração nesta igreja. Nós colocamos cada um deles no altar do Senhor. Nós suplicamos ao Senhor, mas também agradecemos, porque se cada um deles estão vivendo, se cada um deles tem saúde, é porque o Senhor os guardou, porque o Senhor os protegeu. Pai amado, nós oramos, nós agradecemos, nós te louvamos neste momento, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Nós vamos prosseguir o nosso culto. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 100. Salmista, Salmo de número 100, um salmo de louvor, um salmo de adoração ao Senhor. E eu quero te convidar à leitura deste salmo, porque depois nós vamos louvá-lo a Deus com as nossas vozes. Salmo 100, a palavra de Deus nos exorta a celebrar. O salmista no Salmo 100 diz: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresente-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez. Dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. De geração em geração, a sua fidelidade. Celebre ao Senhor com júbilo todas as terras. E então nós vamos louvar o nosso Deus com as nossas vozes. Eu quero te convidar, nesta hora, a louvar ao Senhor. A Gabi vai auxiliar a Silvana aqui e nós vamos louvar a Deus com as nossas vozes neste momento. Boa noite, irmãos, que a paz de Cristo esteja com vocês. É muito bom estarmos louvando ao nosso Deus, a esse Deus que nós podemos chamá-lo de Pai. Venho te dizer que tu és o meu lugar seguro, motivo da minha canção. Com meu coração venho te adorar, exaltar teu santo nome. Pai, te louvo, as palavras não podem dizer o quanto eu te amo, como eu preciso de ti. Só me resta dizer:
lhe dizer o quanto eu te amo, como é preciso de ti. Só me resta dizer: ah, papai, ah, papai, ah, papai, ah, papai, ah, papai, meu papai, ah, papai, ah, papai, ah, papai, ah, papai, ah, papai, meu papai, ah, papai. Senhor Jesus, Senhor Deus, Ele derrama bênção sobre o seu povo. Esse cântico fala, é uma oração. Vem derrama paz, vem derrama bênção sobre esse povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a quem? Ao nosso Pai, ao nosso Deus, pelo que Ele fez por nós, pelo que Ele tem feito e pelo que Ele fará. Vem derrama paz, vem derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. Que a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. Vem derrama paz, vem derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. Que a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Senhor Deus, derrama bênção sobre o teu povo que está espalhado, Pai, por esse Brasil afora, por esse mundão, Pai. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, com cada um, para que cada um possa cumprir o que o Senhor mandou, Pai. Eu te peço que o Senhor esteja com cada um. E nós também agradecemos e damos glória pelo que o Senhor fez por nós, pelo que o Senhor faz e pelo que o Senhor fará por nós. Amém, Senhor Deus. Amém, amém. Nós vamos orar pelas crianças já que o Gabriel está aqui,
vou chamar ele para vir aqui para orar pelas crianças. Então, nós vamos orar pelas crianças e com as crianças. Pode vir aqui no meio, perto de mim, a Silvana aqui, Gabriel, ó, esse microfone. Então, ora pelas nossas crianças, Gabriel. Tá. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, Senhor, pela nossa casa, Senhor, nosso alimento, que todo dia, Senhor, nos abençoa uma comida para nós comer, né? Agradeço a nossa família, Senhor, por essas transmissões da internet, né, que é uma ferramenta de fazer o culto, só que meio seguro, né? Em especial, eu quero pedir pelas crianças, Senhor, que esteja abençoando elas, Senhor, que esteja nunca deixando elas se desviar de seus caminhos, Senhor. Peço que o Senhor não deixe ninguém pegar esse vírus, Senhor, não só as crianças, mas também todas as pessoas, né? Peço por essas pessoas também que moram na rua, Senhor, que não tem uma casa, peço que abençoe uma casa para essas pessoas. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. 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 Obrigado, Gabriel. Né? Como eu disse para os irmãos, hoje, né, está sendo, espero em nome de Jesus, o último culto que nós estaremos sozinhos aqui. Claro que nós não estamos sozinhos, né? Nós estamos na companhia do Espírito Santo de Deus. Deus esteve conosco desde o mês de março, quando nós fechamos as portas das igrejas, ou da nossa igreja também, para a realização de cultos com a participação dos irmãos. E em breve, ou no próximo domingo, se Deus permitir, nós nos reuniremos aqui com um número pequeno de pessoas, é claro, mas estaremos com as nossas portas abertas para louvar ao Senhor. E esse, então, hoje é o último domingo que nós estamos fazendo uma live. Tá? Mas eu quero dizer para você que os nossos cultos, mais do que nunca, serão transmitidos a partir do próximo domingo, tá? Somente também, lembrando aqui, no período da noite. No período da noite. Não será transmitido no período da manhã. Então, no período da noite. Mas nós estaremos aqui para louvar ao nosso Deus. Então, nós não deixaremos de transmitir os nossos cultos. Tá legal? Como eu disse para vocês, hoje é dia de surpresa, né? Eu tinha um convidado especial e eu convidei, né? O nosso convidado já está a posto, né, Valdeci? Já está pronto para nós ouvirmos nessa noite. Nós vamos ouvir com muito carinho, com muito amor, com muita saudade, o nosso reverendo Wilson Lizardo. Ele aceitou o meu convite e então nós vamos ter a alegria de vê-lo pregando. Mesmo lá na sua casa, ele vai participar conosco. Ele vai pregar, trazer a palavra de Deus ao nosso coração. Só estou esperando ele aparecer para nós aqui, porque lá ele já está. Aí, né? O meu boa noite ao reverendo Wilson, a paz do Senhor sobre a sua casa, sobre a vida do Naí. Seja bem-vindo, reverendo. A palavra do Senhor, o microfone dele está fechado, por favor. Pode abrir. Aí, obrigado. Seja bem-vindo, reverendo. Que Deus te use para falar aos nossos corações nessa noite. Queridos irmãos, amigos, boa noite. É com muita satisfação que me dirijo a todos os queridos, no sentido de levar aos seus ouvidos e corações uma mensagem da palavra de Deus. Quero já de antemão pedir desculpas, porque eu estou com muita dificuldade para enxergar. Amanhã cedo, se Deus quiser, eu estarei lá no hospital para tomar 2 aplicações nos olhos, uma em cada olho.
Aí é verdade que não vai curar, mas regride o inchaço do fundo dos olhos para que eu possa melhorar a visão. Agora estou com muita dificuldade, mas se os irmãos observarem alguma coisa um pouco estranha na leitura, na exposição, que me perdoem. Nós vamos ouvir a leitura de um maravilhoso texto que será feita pela minha esposa, Anair, estará me ajudando nesse particular. Vamos ouvir o texto de Números, capítulo 13. Ouçam. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se boa ou má. E que tais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas. Também qual é a terra, se fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo e trazei do fruto da terra. Eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Amate. E subiram pelo Neguebe e vieram até Hebrom. Estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Enaque. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoã, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou o Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Esse é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enaque. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores.
e todo o povo que vimos nelas são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Enaque, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Queridos, é muito importante a gente ter observado, escutado esse texto. Ele é o básico para a meditação dessa noite. Mas eu quero chamar a sua atenção especialmente para o versículo enfático. O que foi lido é o básico. Agora, quero chamar a atenção para o versículo enfático, que é capítulo 11 de Hebreus, versículo 1, que diz: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Alguém disse: como é confortador, após o avião alçar voo, a gente observar que, em meio a densas trevas, muitas vezes, além das grandes e tenebrosas nuvens, lá em cima encontramos o brilho do sol. Meus queridos, no final do ano que se passou, fui eu, o pastor e outros irmãos, fomos a Brasília no culto de minha jubilação. Eu não me lembro se na ida ou na volta estava chuviscando, um tempo muito escuro, mas eu vivi esse quadro além das nuvens, vendo além das nuvens. Aqui na Terra estava muito escuro, mas quando o avião começou a transpor as nuvens, a gente via nas janelinhas, na escotilha, uma nuvem, outra, e de repente o sol brilhou. Além das nuvens, brilha o sol. Sabe-se que, além delas, brilha realmente o sol. Daqui não o vemos, mas ele está lá. Aqui, da terra, do chão, vemos apenas a negritude da escuridão que as nuvens nos oferecem. Mas sabemos que, além delas, brilha o sol. Irmãos queridos, que maravilha a carta aos Hebreus, principalmente no seu primeiro versículo, antes de desfilar inúmeros irmãos, heróis da fé, conhecidos como heróis da fé. Eu peço a você que depois abra a sua Bíblia e leia com muita atenção. Pode ser até que você se emocione e chore por ver a nossa liberdade e facilidade hoje, mediante a dificuldade que aqueles irmãos e irmãs, heróis da fé, viveram. Daí
o autor da carta, ele começa o capítulo nos ensinando, nos mostrando, nos fazendo sentir o que é a fé. A fé é a certeza, não é a incerteza, é a certeza de coisas que se esperam. É a certeza. Eu espero determinada coisa e espero com toda certeza, porque a fé é a convicção de fatos que se não veem. Assim sendo, irmãos, eu gostaria de meditar convosco sobre vendo o invisível. Tema dessa noite, vendo o invisível. Parece uma contradição. Como ver o invisível? Vendo o invisível. Primeiramente, o visível. O texto que foi lido, de Números, capítulo 13, Deus manda Moisés enviar espias, isto é, homens, enviar líderes, enviar príncipes, cabeças do povo para ver a terra. Homens que, como príncipes, líderes do povo, precisavam ter uma visão, ainda que terrena. Eles precisavam observar a terra a qual possuiriam e entrariam nela pouco tempo depois. No capítulo 13 de Números, versículos 25 a 33, já vem o relatório. Moisés enviou os líderes para ver, para espiar, para analisar, para sondar, para tomar conhecimento da terra. E nos versículos 25 a 33, eles voltam, depois de observar tudo, eles voltam para dar o relatório. E no versículo 25 diz a palavra: ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. 40 dias depois de serem enviados, eles, espias, os príncipes, os cabeças do povo, voltaram de ver, de espiar e de analisar a terra. Só que no versículo de número 27, olha a afirmação que eles fazem. Verdadeiramente a terra mana leite e mel. Esse é o fruto. A terra mana leite e mel. Era uma terra prometida por Deus e que o povo, depois de caminhar pelo deserto, aos trancos e barrancos, entraria numa terra muito boa, uma terra cuja alimentação e tudo que se produzia ali era fantástico. Só que esses 10 espias, primeiramente, eles comprovaram a veracidade da beleza e da produtividade da terra, ao dizerem, verdadeiramente a terra mana leite e mel. Agora começa a entrar a posição, o olhar, a visão humana. Só disseram isso da terra e passam a dizer, versículo 28, o povo de lá é poderoso.
Deus não mandou perguntar ou ver se o povo era poderoso. Mandou examinar as nuances da terra. Eles voltaram e afirmaram que ela era fantástica. Mas eles, no relatório deles, já disseram: o povo de lá é poderoso, muito forte. As cidades são grandes e fortificadas. Lá estão também os filhos de Anak, aquele grande gigante, homem zarrão, homem de força. E eles, por serem filhos de Anak, eram também grandes. E eles passam a dizer, no versículo de número 31, não poderemos subir contra aquele povo. Não poderemos subir contra aquele povo. É isso que Deus mandou que eles fossem ver se eles poderiam subir? Não. Ele mandou que observassem a terra, mas eles voltam e no relatório, na visão terrena, eles dizem: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Não poderemos subir. Não vamos nos expor, não vamos arriscar, não vamos enfrentar, que o povo é muito mais poderoso do que nós. E no versículo 32, diz o seguinte: a terra pelo meio da qual passamos é terra que devora os seus moradores. Que terra terrível! Ela devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. No versículo 33, também vimos gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e de igual modo aos olhos deles. Interessante, Moisés, nesse nosso relatório, queremos dizer que não dá. Não dá para subir, porque quando a gente chegou e emparelhou com aqueles homens arões, olhamos para nós e nos vimos como verdadeiros gafanhotinhos perto deles. Mas não é só nós que nos víamos assim. Eles também, de igual modo, olhavam para nós dessa maneira. Irmãos, os homens viram somente o visível. Eles se detiveram em mais tempo em meio que eles julgavam de dificuldades para que o povo de Israel pudesse possuir a terra. Eles se detiveram nisso. De relance disseram: a terra é fantástica, mas esse mais foi complicado. Hoje, literalmente hoje, dia 26 de agosto de 2020, 23 de agosto de 2020, nós estamos enfrentando inflação. Mas não tem inflação. Vai lá no mercado, você vai saber disso aí. Enfrentamos corrupção, enfrentamos caos, enfrentamos derrotas, drogas, guerras, mortes, perigos, assaltos, e agora um vírus que está desassossegando o mundo inteiro.
eu volto sempre os meus olhares para o poder e a autoridade de Deus. Sempre que Israel negligenciava o Senhor, em muitas ocasiões, em batalhas minúsculas, morriam milhares de homens de Deus, homens de Israel, porque desacreditaram da palavra do Senhor. Aqui estavam 10 relatores dizendo: a terra é realmente boa, mas o demais, o resto é terrível. Irmãos, estamos pessimistas porque olhamos apenas para o visível. E interessante que nessa terra e agora, nessa epidemia, Deus tem permitido o ataque e tem convocado a sua presença. Muitos irmãos e amigos do nosso meio, um irmão, pelo menos, foi chamado. E ele foi. Foi porque o Senhor o chamou, dado a desobediência do mundo em geral, dado os pecados, Deus permitiu que não só o mundo pecador maior sofresse, mas também que os seus servos sofressem também. Estamos todos nós aquartelados, estamos todos nós presos. Eu, propriamente dito, há 6 meses, estou praticamente preso dentro de casa. Só saí uma vez para compromisso que não médico e exames. Agora, muitos dos nossos queridos, nós estamos lendo, ouvindo os jornais, ouvindo as informações todas que Deus tem chamado valorosos heróis, e dentre nós, ele levou um que já transpôs as nuvens e já viu o sol brilhar, o sol da graça de Deus. Mas, meus queridos, eu ainda quero falar com vocês agora sobre o invisível. Aqueles 10 foram, viram, voltaram e relataram, segundo os seus olhos, a sua visão visível, quase que redundantemente, visão visível, visão que se via. Agora entra em cena Caleb, Josué e Caleb, mas especialmente com a palavra, o relator mor, Caleb. Alguém disse: os servos são salvos, os servos são salvos preste atenção, os servos são salvos na fornalha e não da fornalha. 3 moços, heróis da fé, se puseram diante do rei e estavam lá cumprindo fielmente todas as suas ordens. Mas quando a palavra do rei se voltou para ele sendo o grande, ele sendo o herói, ele sendo o Deus,
aqueles moços disseram: não, nós temos um Deus, e o nosso Deus é poderoso. E o rei pegou aqueles moços, ou antes ele disse que quem não dobrasse e adorasse a estátua que ele havia levantado, ao ouvirem a orquestra, as músicas, quem não adorasse seria lançado na fornalha aquecida 7 vezes mais. Observe, meus queridos, vendo o invisível. Aqueles moços viram o invisível, porque eles não se curvaram, eles não ajoelharam, eles não adoraram a estátua do rei. Chamados à presença dele, ele disse: olha, se o nosso Deus a quem servimos quiser nos livrar, nos salvar, nos libertar, ele vai fazer. Agora, se não for da vontade dele, saiba de uma coisa: a sua estátua não adoraremos. O rei mandou que os tomasse e levasse e lançasse na fornalha aquecida 7 vezes mais. Interessante que os que os conduziam, ao se aproximarem da boca da fornalha, já morreram torrados. Por certo, o calor já era tão ferrenho, exaustivo, cansativo e tão forte que acabou com eles. Mas o rei ficou pasmo, ficou atônito, quando, olhando para dentro da fornalha, ele viu que os 3 moços faziam da fornalha aquecida 7 vezes mais um lugar de lazer, um oásis, uma tranquilidade. Mas ele sabia que só os 3 tinham sido lançados lá, porque os demais que os levavam tinham morrido antes de chegar lá. Mas ele chamou a atenção dos seus subalternos, dizendo: olha, escuta, nós não lançamos 3, eu vejo 4. Nós lançamos 3, eu vejo 4. Estão na maior tranquilidade. Estão usando do melhor ar-condicionado. Estão como se nada estivesse acontecendo. Irmãos, Deus tem os seus planos, Deus tem os seus propósitos. Portanto, para vermos o invisível, é necessário que o façamos pela fé. A nossa fé nos leva a entender que, mesmo que a minha vontade não seja feita por Deus, ele estará fazendo a dele. E em fazendo a dele, é melhor para mim, é melhor para nós. Então, nós passamos a entender como hoje eu não tenho dúvida que muitos dos nossos queridos irmãos já veem o sol da presença e da graça de Deus, porque aqui viveram pela fé. Observem bem o seguinte: enquanto tantos viam somente o visível, Caleb via além. Então Caleb, o versículo de número 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Caleb chamou Moisés, Caleb reuniu o povo, como quer dizer,
Os 10 deram o relatório. Agora eu, em nome do Senhor, vou dar a vocês o meu relatório. Então, no versículo 30, ele diz ao povo e a Moisés: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Caleb não precisou de enaltecer a terra, dizer da sua produtividade, da sua bondade, que tudo isso os outros, os que viram, apenas viram, já tinham dito. Mas ele precisava dizer algo da sua fé. Subamos e possuamos a terra. Possuamos a terra. E no capítulo 14, versículo 8 de Números, ainda lemos: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nela dará, e nola dará, terra que emana leite e mel. Se o Senhor se agradar de nós. Meus queridos, Caleb estava lembrando que Deus se agradou do seu povo e o arrebatou do Egito. Que Deus se agradou do seu povo e o fez passar o Mar Vermelho. Que Deus se agradou do seu povo e permitiu, e o levou, não foi apenas permissão, foi direção. Dirigiu a passar o Rio Jordão. Agora Caleb diz: se Deus se agradar de nós, ele nos fará transpor e entrar e dominar a terra. Não se tocou em gigantes, em pequenos homens, em cidades fortificadas, porque no caminho dessa terra eles já haviam derrotado em nome do Senhor Jericó, cidade murada, tremendamente fortificada. Deus já havia feito esse milagre. Aí entra o versículo 1 de Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Certeza, a convicção de fatos que se não veem. Caleb tinha a certeza de que se Deus se agradasse do seu povo, ele entraria com aspecto de fé, a convicção de fatos que não se podiam ver. Os homens antes dele, os relatores anteriores, viram a terra, só a terra, com os olhos físicos, com os olhos carnais, com os olhos limitados. Não podemos ir, porque lá é terrível, é muito difícil. Agora Caleb vê com os olhos da fé. Ele passa a ver o invisível, vendo pela fé. Se Deus se agradar de nós, não há Canaã que nos resista, porque entraremos, venceremos e triunfaremos. Ah, irmãos, os companheiros de Caleb viam o visível, Caleb via o invisível. E ainda nesse ano de 2020, não estaremos, estamos na fornalha.
Meus amados, nós estamos vivendo essa fornalha mundial. Ninguém sabe nada, ninguém tem ideia, cada um diz uma coisa e se estuda de todo jeito, mas o que eu creio, eu acho fantástico que o mesmo Deus que permite tal fornalha é o mesmo que permite que cientistas descubram a cura para nós. Olhemos pela fé. Interessante, irmãos, que tomando essa visão, vivendo, olhando, observando, tomando e vendo além do visível, olhando e vendo além do visível, o que é muito importante é que venceremos. Só vencerão aqueles que virem além das nuvens. E além das nuvens se vê pela fé. Porque se os pilotos ficar pensando, não, a nuvem está muito densa, muito difícil, chuviscante, não vamos levantar voo. E em não levantando voo, eles não têm o privilégio de ver o sol brilhar além das nuvens. Uma grande fábrica de calçados mandou 2 dos seus melhores vendedores de calçados para a África para vender sapatos. Dias depois, chega o primeiro telegrama e o cidadão, o vendedor, dizia, olha, aqui não adianta mandar sapato para cá, não adianta. O povo só anda descalço, não vai adiantar. Depois chegou o outro telegrama, onde o vendedor dizia, mandem todos os sapatos que a indústria produzir, porque aqui ninguém usa sapato. Entenderam a história? Um via só uma possível rejeição aos sapatos, porque ninguém estava acostumado com sapato, então andava só descalço. Agora o outro via na possibilidade daquele povo não ter sapato e andar descalço, de se vender e vender muita coisa. Mandem quantos tiver. No mesmo quadro, na mesma visão, ambos viam coisas diferentes. Um via apenas o presente, o outro via além. Eu creio que, embora descalço, todos os sapatos serão vendidos, porque vejo além. Os espias relataram a Moisés: a terra é muito boa, só isso. E colocaram o mais, muitas vezes, irmãos, complica a nossa vida. Eu poderia ter falado do evangelho para tal pessoa, mas eu poderia ter aproveitado a chance para dar um grande testemunho, mas eu poderia ter vivido uma nova experiência, mas, como quer dizer, eu não quis ser diferente. O povo de lá é poderoso. As cidades muito grandes e fortificadas. Lá vimos também os gigantes. O povo é mais forte do que nós. A terra devora os seus moradores.
homens de grande estatura lá habitam. Aos nossos olhos também, nos deles, éramos como gafanhotos. Não dá, não dá. Caleb, homem de Deus, disse no versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. A fé nos leva além do que se vê, além do visível. Então, eu quero concluir com vocês lembrando o seguinte: vendo o invisível. Para ver o visível, não precisa fé. Não precisa fé. Para que fé? Se é visível, eu estou vendo. Não preciso fé. Mas o invisível vai além da fé. A fé e mais. Porque depois da fé, vejo um céu maravilhoso, ruas maravilhosas, ruas de ouro, e muitos dos nossos queridos já estão passeando por lá, cultuando ao Senhor Jesus, porque ele foi obedecido nessa terra, e esses nossos queridos viram pela fé, viram o invisível. Então, vendo além do visível, venceremos. Irmãos, com toda a luta desse ano de 2020, a visão é dura, catastrófica, caos. Mas o versículo 1 de Hebreus 11 nos diz: a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Irmãos, olhemos e vejamos o além. Pai, te damos graças porque nos deste a fé. Os discípulos, quando desafiados, eles pediram: Senhor, aumenta-nos a fé. E queremos ter fé. Queremos vencer pela fé. E estamos vendo pela fé. E avançaremos em fé e te veremos face a face. Muito obrigado, Pai Santo. Cuida do povo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, pastor, pela mensagem. Obrigado pela palavra que veio, com certeza, aos nossos corações nessa noite, porque é somente pela fé, só por ela, nós podemos atravessar esse momento em que nós estamos vivendo. Somente pela fé nós podemos crer que há um Deus que pode reverter a nossa história, que pode reverter todo esse momento. Eu quero desde já agradecer ao Senhor, com certeza em nome do Conselho da Igreja Presbiteriana Moriá, por ter aceitado. Eu sei que é um desafio para o Senhor. Eu joguei o Senhor numa fornalha para que o Senhor pudesse estar aqui conosco hoje. Então, toda a minha gratidão a Deus pela sua vida. Nós nos encontramos há pouco, né, no dia que eu passei na sua casa, mas foi a única vez que nós nos vimos também durante esse tempo em que as nossas casas
praticamente permaneceram fechadas. Então, toda a minha gratidão a Deus. Eu, além da mensagem, abro aqui para que o Senhor possa deixar aí uma palavra para a Igreja Presbiteriana Moriá, que nesse ano completou 10 anos de organização. Nós sonhamos em fazer algo muito especial, mas quis Deus que esse momento não acontecesse. E já que o Senhor está hoje na frente da igreja, né, podendo falar com os irmãos, gostaria que o Senhor deixasse uma palavra aí para nós. Queridos irmãos, a palavra agora é mais restrita aos membros e frequentadores da Igreja Presbiteriana Moriá. Meus amados, 10 anos. Eu sei que nós vivemos como congregações, mas hoje somos uma igreja organizada, tendo à frente o seu conselho, o seu pastor, os seus diáconos, a sua membresia. E eu, como escolhi em nome do Senhor a Moriá como igreja da minha velhice, eu quero pedir aos irmãos que não desistam. Dias virão em que poderemos novamente nos reunirmos e vamos cantar, vamos louvar, vamos adorar, vamos cultuar, porque só Deus é Deus. Não desanime, não desanime. Avance pela fé e Deus nos guardará. Amém. Amém. Pastor, o senhor não sai daí não, que o senhor vai impetrar a bênção e orar para nós, encerrando o nosso culto. Quero deixar aí o nosso abraço a todos aqueles que estavam participando conosco. Hoje eu quero pedir que o Senhor ore por nós, ore pela igreja, ore pela sobrinha da Vânia, que passará por uma cirurgia amanhã. Nós sabemos que Deus está no controle, por mais que aos nossos olhos, por mais que aos olhos dos médicos às vezes pareça difícil, mas para Deus nada é impossível. Então nós cremos que se ela vai passar por essa cirurgia, eu creio que os médicos acreditam que há a possibilidade da restauração da sua saúde. Senão eles assim não fariam, né? Então, orar a Deus para que Ele fortaleça a Cleonice e também o seu esposo nesse momento tão difícil, juntamente com a família. Nós vamos orar, agradecer a Deus por esse momento. O Senhor ora, encerra e pregando a bênção, e depois eu passo os avisos à nossa igreja. Ó Deus, poderoso Deus, sabemos que não há Deus igual ao Senhor. Não há Deus neste mundo que beire a aproximar-se do Senhor. Só Tu és Deus. Nós temos o privilégio, a grande honra de estarmos diante do nosso Deus. Deus poderoso, Deus único, Deus verdadeiro. Por isso, Pai, colocamos na amplitude do mundo Ele na Tua presença, porque só podes fazer algo para mudar a nossa sorte. E queremos te pedir de maneira muito especial que estejas abençoando a cada irmão, membro, frequentador da Tua Igreja Moriá, assim como dos demais irmãos das outras igrejas queridas, mas especialmente da nossa igreja. Que cada um seja fortalecido pelo Senhor. Aqueles que estão passando por problemas difíceis, que sejam tranquilizados.
Aqueles que perderam entes queridos, que sejam consolados, confortados, sendo sabedores de que eles já conversam face a face com o Senhor e que já nos aguardam lá e que nós estamos caminhando também e breve lá chegaremos. Cuida da tua igreja, cuida do teu povo, cuida de nós, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo repousem sobre nós e sobre todo o povo de Deus, agora, aqui e pelos séculos dos séculos. Amém. Mais uma vez, obrigado, pastor Wilson. Obrigado, dona Nair, pela assessoria, né? A dona Nair, que auxiliou o pastor Wilson lá no nosso culto, ela que deu todo o apoio. Então, que Deus abençoe a vida da senhora, a vida do reverendo Wilson, toda a nossa gratidão a Deus pela vida de vocês. Irmãos, nós já estamos partindo para o encerramento do culto. Eu quero aqui agradecer você que nos acompanhou. Eu vi por aqui, por alguns comentários, pessoas de todos os lugares, pessoas de vários lugares, pessoas que não fazem parte da nossa comunidade, mandando abraço, cumprimentando o reverendo Wilson e tantos outros que passaram. Então, toda a nossa gratidão a Deus, porque Deus tem sustentado a vida do pastor Wilson e da dona Nair. Eu quero somente lembrar, então, que no próximo domingo, se Deus nos permitir, se Deus nos der saúde, nós estaremos aqui reunidos com um grupo pequeno de irmãos, em termos daqueles que podem e que a capacidade de comportar o nosso tempo. Nós estaremos reunidos com apenas 25 pessoas. Durante a semana você vai poder mandar mensagem para mim e você vai poder dizer: pastor, eu estarei no culto da manhã, pastor, eu estarei no culto da noite, eu estarei na igreja. Então você mande para mim, tá? De preferência, o culto da manhã será voltado mais para aquelas pessoas que têm dificuldade para andar à noite, é mais difícil, então as pessoas mais idosas. Então o culto da manhã será mais voltado para essas pessoas. E o culto da noite é para aqueles que podem bater chinelinho, né? Que pode sair para a rua, né? Batendo chinelinho, mas não é para ficar aí saindo de qualquer jeito, certo? Mas é aqueles que sabem e aguentam bater chinelinho para a rua. Então, à noite você participe conosco. Não fique triste se você não conseguir, né, acessar o primeiro culto. Né? Ah, pastor, eu não consegui. Não. A sequência é a seguinte: 25 pessoas no culto da manhã, 25 pessoas no culto da noite. Ah, mas já deu. Agora, se você mandar o seu nome, eu já te escalo para o primeiro domingo, né? Somente no primeiro domingo do culto à noite, eu vou talvez diminuir um pouco mais, tá? Por quê? Porque o culto do domingo à noite eu tenho que trazer um número maior de pessoas no primeiro domingo para participar aqui, das famílias dos diáconos e presbíteros que foram eleitos, porque nós faremos o culto de posse no primeiro domingo de setembro, à noite. Mas não deixe de falar comigo, eu vou comunicando também vocês, tá bom? Então, se Deus permitir, se for da vontade do Senhor, hoje de manhã eu cheguei e me emocionei ao simplesmente pensar que a porta da igreja estaria aberta, né? Estará aberta para receber você. Amanhã eu estarei enviando o grupo da igreja. Se você não faz parte do grupo da igreja, me avisa para que eu possa mandar para você o protocolo de cuidados, para que você possa estar aqui conosco no culto, tá bom? Para quando você chegar, para quando você sair de casa, tudo que você vai fazer, tá legal? Então, no próximo domingo, se Deus permitir,
9 horas da manhã, nós teremos um culto. Nós não teremos escola dominical, porque ainda não tem como se reunir em classes. Escola dominical é em classes. Então, nós faremos um culto de manhã, como as demais igrejas estão fazendo, e um culto à noite. Tá legal? Então, você pode mandar para mim aí o seu recadinho depois. Eu já tenho recado, já mandar para mim. Pessoas que querem vir comigo na igreja no período da manhã já mandaram. Então, por favor, mas eu vou anotando todas as pessoas e assim que fechar o grupo, eu comunico vocês. Tá bom? O meu carinho, mais uma vez, a todos os irmãos. Obrigado a todos que assistiram o culto todo, aqueles que assistiram parte do culto. Você que teve o prazer de estar aqui conosco, muito obrigado. No próximo domingo, nós estaremos transmitindo normalmente o culto. Não vou na igreja, não vou ver. Não, o culto será transmitido na íntegra, né? Com louvor, orações e com a mensagem. Então, você vai poder acompanhar normalmente. Só como eu disse, nós não vamos transmitir o culto da manhã, mas o culto da noite será transmitido normalmente, tá bom? Pastor Wilson, mais uma vez, o meu carinho, e eu muito obrigado ao senhor, tá? Fique com Deus. Saiba que todos nós estávamos com saudade de ouvi-lo e de vê-lo. E nós conseguimos. E eu consegui, graças a Deus. O dia em que eu vi o senhor lá falando do grupo, no culto, lá no encontro dos pastores jubilados, esposas e viúvas de pastores, eu falei, vou convidá-lo. E lá eu desafiei a dona Nair, né? E que bom que o senhor aceitou. É um prazer para nós, tá? Matar a nossa saudade de ver essa coisa aí, que faz muito tempo. Obrigado. Fala, reverendo. Obrigado, muito obrigado. Deus abençoe, pastor. Deus cuide do senhor, da família e, por extensão, das pessoas e famílias da nossa igreja. Obrigado. Amém. Mais uma vez, obrigado a todos. Eu não esqueci nenhum recadinho, né? Já está lá no YouTube, se você ainda não viu, o nosso 13º Encontro Kids. Toda vez eu erro, é 13º agora, né? 13º Encontro Kids. Vale a pena você ver, tá bom? Gente, fica todos com Deus, o meu abraço e até no meio da semana, se Deus nos permitir, na quarta-feira estaremos aqui novamente. Um abraço.